irmãos e irmãs, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos. Amém? É sempre um prazer imenso interagir com todos vocês, fazer novos vídeos, fazer novas transmissões. Estou aqui mais uma vez para fazermos mais uma breve transmissão e assim esclarecermos mais uma passagem que é usada por céticos e ateus para questionar a inspiração bíblica, para questionar a Sagrada Escritura. E essa passagem se encontra em Gênesis capítulo 4, versículo 5. Vamos lá. Gênesis 4, versículo 5. E diz assim: Mas para Caim e para a sua oferta não atentou, e irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. Então, de acordo com essa passagem, céticos e ateus argumentam que Deus faz acepção de pessoas e assim contradiz a Bíblia. Como podemos ver lá em Romanos capítulo 2, versículo 11, diz que Deus não faz acepção de pessoas. Então, por causa disso, eles dizem que há uma contradição clara aqui na Bíblia. Porém, nós temos que entender uma questão. Então veja, antes de mais nada, nós precisamos entender que Deus não faz acepção alguma de pessoas, não faz acepção de pessoas e não faz acepção de quem quer que seja, porque Deus respeita cada um pelo que é. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, certo? Então é isso que nós precisamos entender. Então, se não fosse assim, Deus estaria desrespeitando a si próprio. Deus estaria desrespeitando a Ele mesmo. Então, quando a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas, ela quer dizer que Ele não demonstra parcialidade alguma na aplicação da sua justiça. É isso, pessoal. Então, veja, nós podemos ver que lá em Deuteronômio, capítulo 10, mostra que Deus não faz acepção de pessoas e nem aceita suborno. Em outras palavras, Deus é completamente justo e imparcial em seus procedimentos. Então veja, meus amados, só que nós precisamos entender que há um sentido em que Deus discrimina algumas pessoas, não por elas mesmas, mas por causa de seus atos pecaminosos, por causa de seus atos ímpios e perversos. Então, ele não se agradou de Caim e de sua oferta, como podemos ver em Gênesis 4, 5, porque ela não foi oferecida com fé. Em Hebreus capítulo 11, versículo 4, mostra isso de maneira clara. Certo? Então veja, a Bíblia fala ainda que Deus aborreceu Esaú, como podemos ver em Malaquias capítulo 1, versículo 3. E odiou a obra dos nicolaítas, como podemos ver em Apocalipse capítulo 2, versículo 6, mas não por causa da pessoa das pessoas, mas por causa dos atos delas. Então é isso que nós precisamos entender. Então veja, meus amados irmãos e irmãs, Deus ama o pecador, mas Deus odeia o pecado. Então, meus amados e minhas amadas, não há contradição nenhuma aqui. Mas como eu já tinha dito para vocês em vídeos anteriores, o que acontece é que céticos e ateus pegam essas passagens desconectadas do seu contexto, para tentar usar, contra aquilo que nós acreditamos na Sagrada Escritura. E quando isso vai ser analisada, de uma maneira ampla, dentro do seu contexto, a partir dos originais, tudo mais, então nós vamos entender que não há contradição nenhuma aqui. Então, pessoal, que Deus possa abençoar a todos vocês e que todos vocês possam crescer cada vez mais na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus.